E meu Pai de misericórdia, graça nós te damos, te adoramos, te glorificamos, meu Pai. Ah, Deus, desse dia maravilhoso, especial, o dia do resgate, meu Pai. Venha, meu Deus, aleluia, agir sobremaneiramente especial em nosso meio, tomando o teu servo em tuas mãos, usando ele com poder, com autoridade, com graça do Senhor. Nós queremos sentir mais e mais da sua graça, do seu poder, da sua maravilhosa presença, Senhor. Abençoa este povo, Pai, dando vitória em nome de Jesus Cristo, amém? Ainda de pé, meus irmãos, com aquelas palmas bem alegres, bem avivadas, para receber o servo de Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem tem esta paz, bate palmas bem forte para Jesus. Oh, aleluia. Meus irmãos, primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta noite, juntamente com os irmãos. Quero agradecer ao pastor Rubem, muito obrigado, amém? Levante as suas mãos, todos dando glória, 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 glória. Vamos agradecer ao Senhor, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Aqui estamos reunidos na sua casa, na sua presença, este lugar que não é outro senão a casa do Senhor. Oh, coisa maravilhosa, meu Pai, está na tua casa, está na tua presença. Deus, obrigado, Senhor, pelos livramentos, pelas bênçãos e vitória que o Senhor já está derramando sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Confirma, Senhor, a tua palavra, venha falar conosco, meu Pai, venha confirmar, Senhor, o milagre, a obra das tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Se não for pedir muito, irmão, glória a Deus, dá a mão ao seu irmão, à sua irmã, glória a Deus, 3 segundos só, glória a Deus. Nós vamos encerrar esta oração, mas o Senhor está entregando vitórias aqui neste momento. O Senhor está em nosso meio. Quem já sentiu a presença dEle? Ele está em nosso meio. Oh, glória a Deus. Segure na mão desta pessoa que está do seu lado. Ore por 3 segundos. Ore em favor dele. Ore em favor dela agora. Todos dando glória, 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 glória. Veja o que Deus vai fazer. Veja o que Deus vai fazer na vida dele. Veja o que Deus vai fazer na vida dela. Enquanto você ora aqui, Deus visita a sua casa. Ore, canta, lava, surimi, anda, labaia. Sinta a presença de Deus, sinta o mover do Espírito Santo, sinta o Senhor entregando a sua vitória, sinta o Senhor trabalhando na sua vida agora. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Olha a vitória aí, olha a vitória chegando, olha a presença de Deus, olha o Espírito Santo te tocando, olha o poder de Deus te tomando. Receba nesta noite em nome de Jesus, receba nesta noite em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor, fica conosco, meu Pai. Oh glória, confirma, Senhor, para a glória do teu nome, amém, meus irmãos. Abra sua Bíblia, meus amados, abra sua Bíblia, no tema deste culto maravilhoso, dia do resgate. Colossenses capítulo 1, versículo de número 13, aleluia. Posso ler, meus irmãos? Colossenses 1, capítulo de número 13, está escrito assim, aleluia. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Mais uma vez, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Diga-se, meu Deus, fala comigo, através da tua palavra, amém. Pode assentar, meus irmãos, e as palmas que glorifiquem e exaltem o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, prometo ser breve e objetivo naquilo que Deus colocou em meu coração nesta noite. Nós vamos pregar, logo após nós vamos fazer uma oração para Deus curar e libertar. Quem vem em busca do seu milagre também nesta noite? Nós viemos adorar a Deus, glorificar a Deus e tomar posse da vitória também, sim ou não? Oh glória! Irmão, o texto que nós lemos, meus amados, acredito que é conhecido dos irmãos. O texto, nós sabemos que esta carta foi escrita por Paulo, quando ele estava preso em Roma,
por volta do ano 60 depois de Cristo, antes da sua prisão, ele esteve em uma das suas viagens missionárias em Éfeso, e lá um homem chamado Epáfras, ouviu o evangelho, se converte, e vai, aleluia, sai dali, meus irmãos, cheio de Deus, de esperança, cheio do Espírito Santo, discipulado, e vai fazer a obra de Deus em algumas regiões. Dentre estas regiões, Colossos, ele vai para Colossos e prega, ele se torna o dirigente da igreja em Colossos, e tudo, meus irmãos, tudo nos parece que ele foi o fundador da igreja lá em Colossos. E o tempo passa, no ano 60 depois de Cristo, Paulo está preso em Roma. Tudo indica que Paulo não tinha ido antes a Colossos, mas ele recebe a visita deste irmão na prisão. O irmão Epáfras vai visitar Paulo na prisão, e na conversa que eles têm os dois, lá em Roma, Epáfras começa a contar para Paulo algumas situações desagradáveis que estavam acontecendo dentro da igreja. Estava ameaçando a fé, a esperança, a santidade, a firmeza dos irmãos de Colossos. Então, por esta razão, Paulo vai escrever esta carta, com o propósito de combater as falsas doutrinas que estavam permeando entre os irmãos da igreja colossenses. Paulo, ao combater as falsas doutrinas, as heresias, Paulo também, meus amados irmãos, ele vai descrever algumas descrições de Cristo. Paulo vai mostrar Cristo para a igreja, ressaltar Cristo para a igreja, porque a igreja de Colossos recebeu Cristo quando o evangelho chegou. Pensa numa igreja, num povo que abriu o coração e se tornou apaixonado por Jesus com uma paixão eterna, que eles se converteram e estava crescendo na fé, em esperança, sempre olhando para o céu. Meus irmãos, vinha a luta que viesse, a igreja estava firme. Paulo apenas exorta esta igreja, descrevendo Cristo como o supremo, aleluia, o supremo divino. Paulo vai, meus irmãos, deixar esta descrição, vai mostrar Jesus para eles como o supremo Senhor do universo. Além disso, Paulo também revela Cristo como cabeça da igreja. Gente, não se preocupa com os abalos, não se preocupa com as tempestades. Cristo é a cabeça da igreja, e porque Cristo é a cabeça da igreja, a igreja está conectada a Cristo, e com Cristo nada vai, meus irmãos, nos abalar. Paulo está dizendo, ele é a cabeça da igreja. Em terceiro lugar, Paulo escreve com o propósito de descrever Cristo para esta igreja, Cristo como o único por meio de quem nós podemos, somente por meio dele, o homem pode receber o perdão e consequentemente a salvação para a tua alma. Paulo está dizendo, Colossos, irmãos da igreja colossense, não se deixe levar por doutrinas por aí, doutrinas que querem minimizar Cristo e colocar o homem no centro, doutrinas que diz que Cristo somente não é o suficiente para ser salvo. Paulo está destacando, ele é o caminho, a verdade e a vida. Continue ligado em Cristo. E quando chega no versículo 13, o versículo escolhido, aonde foi extraído o tema para este culto, o dia do resgate, Paulo vai falar, meus irmãos, a seguinte palavra: ele, apontando para Deus, nos livrou da potestade das trevas e nos transportou para o reino de Jesus, teu Filho amado. 5 coisas rapidamente eu quero pontuar com os irmãos dentro deste versículo 13, 12 e o 14. Paulo vai destacar alguns pontos. Primeiro, ele vai falar sobre a potestade das trevas. E a gente vai finalizar esta mensagem entendendo por que é preciso de resgate, por que alguém precisa ser resgatado, aleluia. Mas deixa eu perguntar, quantos aqui já foi transportado para o reino de Jesus? Levante a sua mão. Se tem alguém da família, alguém ainda que não foi transportado, é profético, Jesus vai fazer algo nesta noite em nome de Jesus.
Irmão, recebe, porque é para a sua vida. Enquanto você está aqui, papai está visitando alguém nesta noite. Enquanto você está aqui dando glória a Deus, o Espírito Santo vai visitar alguém da sua casa hoje. Quem crê nesta palavra, levante a mão, diga glória. Então, primeiro, Paulo está dizendo sobre a potestade das trevas. Gente, as trevas são perigosas. E quando ele fala trevas, aqui a potestade das trevas, ele está se referindo, está apontando para o pecado, ele está apontando para a morte, ele está falando do império diabólico, do império de Satanás, propriamente dito, como trevas. E estas trevas são perigosas, atraentes, arrasta e destrói. Por quê? Porque estas trevas está falando do império de Satanás, está falando de um reino cujo governador, cujo rei, cujo príncipe é Satanás. Ele está dizendo: não brinca com as trevas. As trevas existem e tem por trás destas trevas tem um chefe, tem alguém que usa algumas coisas, algumas práticas para escravizar alguém no mundo ou no estado das trevas. Potestade das trevas. Em segundo lugar, Paulo também vai falar de um reino. Só que este reino é totalmente diferente do reino das trevas, porque no reino das trevas, Satanás usa o pecado para escravizar alguém. No reino das trevas, Satanás usa os prazeres da carne para escravizar. Paulo usa, o diabo usa os vícios, a droga, a bebida, a prostituição, a mentira, o engano para escravizar, para manter alguém preso, aprisionado e destruído nas trevas. No reino das trevas, Satanás mantém as pessoas tristes, de cabisbaixo, desmotivadas, sem expectativa de vida, sem esperança para o amanhã. Pessoas vazias, com vazios que destrói, um vazio que mexe, um vazio que destrói pouco a pouco. No reino das trevas, as pessoas estão tristes, estão se acabando dia após dia, estão pensando em tirar a própria vida, estão dizendo que Deus não existe, ou que o abandonou, que não adianta mais lutar, estão para baixo, estão destruídas espiritualmente, fisicamente, em todas as outras áreas. Mas Paulo está dizendo: existe um outro reino. E este reino pode ter alguém sofrendo algumas tempestades, mas pensa num povo alegre. Orabassúria labaia. Pensa num povo cheio, um povo que teve as lacunas da sua alma preenchida com a presença do Espírito Santo. Paulo está dizendo: de um lado tem um reino das trevas, com pessoas tristes, cabisbaixo, falidas espiritualmente falando, vazias, mas tem outro reino, que o reino não é Satanás, o rei é Jesus, o rei dos reis, Senhor dos senhores. É Ele que comanda, é Ele que opera, é Ele que é o Senhor. Orabassúria labaia. Levante a sua mão. Jesus está aqui, Jesus está em nosso meio. Eu sinto a presença deste Rei Supremo, deste Rei poderoso, deste Rei grande, deste Rei glorioso, deste Rei de glória. Quem consegue sentir a presença dele? Quem consegue sentir? Levante uma das suas mãos, pelo amor de Jesus, e glorifica, porque Ele é digno, Ele é digno. Aleluia. Paulo está dizendo: de um lado tem um reino das trevas, onde as pessoas estão à mercê do príncipe das trevas, Satanás. Mas de um outro lado tem um reino, cujo rei é aquele que morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Só que tem, em terceiro lugar, terceiro ponto, Paulo vai falar aqui, esta palavrinha: livrou da potestade das trevas.
existe um livramento aconteceu, está acontecendo e profeticamente vai continuar acontecendo. Um livramento de quê? Da potestade das trevas. Livramento de tudo aquilo que Satanás pode, tem legalidade para fazer na vida de alguém. Livramento. Em quarto lugar, oh glória, irmão, livramento, levante a sua mão, deixa eu estar dando livramento para alguém aqui. Deus hoje vai transportar alguém aqui nesta noite. Lavassúria, labaia. O diabo não vai te escravizar. O diabo não vai, aleluia, prevalecer contra a sua vida e a sua casa. Por quê, pastor? Porque tem livramento chegando na casa. Jesus já está quebrando laços nesta noite. Toma posse do livramento para a sua vida. Toma posse do livramento para a sua casa. Pastor Rubem, eu sinto Deus nesta noite trabalhando muito em famílias aqui nesta noite. Aleluia, livramento. Mas em quarto lugar, depois que ele fala de livramento, há um livramento. É possível acontecer um livramento. Livramento do quê? Da potestade das trevas. Livramento de Satanás. Livramento de ser subjugado, escravizado pelo diabo. Primeiro ele falou que as trevas existem e que é perigosas, poderosas, mas há um livramento. É possível viver livre, aleluia, livre das obras do diabo. E aí, em quarto lugar, ele vai falar uma palavrinha que enche a minha alma. E transportou. Primeiro ele livra, segundo ele transporta. Amados irmãos, estas 4 palavrinhas, mas ainda tem mais um ponto que ele fala nesse versículo 13. E agora, em quinto lugar, ele vai mencionar algo que está no versículo 12 e o versículo 14, que é o contexto do versículo 13. E o que ele vai falar? Ele vai apontar, lembra, até aqui ele falou que existe a potestade das trevas. Quem está por trás dessa potestade? Quem? Satanás. Mas ele falou que do outro lado tem um reino, cujo reino, o rei é Jesus. E ele está falando que embora exista alguém escravizado pelas trevas, ele está dizendo, não se desespera, há um livramento. E há também um resgate, um transportar. E aí o verso 12 e 14, ele vai mostrar para nós o meio pelo qual isso acontece. Pastor, como que existe como que é possível este livramento? Como que é possível este resgate? Como que é possível alguém se transportar? E esse transportar aqui no original traz a ideia de transportar alguém de um estado para outro estado, de um reino para o outro reino. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. É o transportar de um estado para um outro estado, de uma cidade ou de um reino para o outro reino. Mas muito mais do que um lugar territorial, ele está falando de um estado espiritual, aleluia. Ele vai falar para nós o meio pelo qual isso acontece. Só um milagre pode fazer isso. Só um milagre. Irmão, olha o que ele vai dizer no versículo 12 e 14. Falando sobre o meio pelo qual o homem pode ser transportado, ou como isso, toda esta obra de livramento e transportamento acontece. Ele vai falar no verso 12 e 13, 3 coisas que acontecem para o homem ser livre e transportado para o reino de Cristo, para um estado de bênção, para um estado de milagre, de vitória, de alegria plena e de paz. Como? Será que alguém se interessa? Como, pastor? Eu posso sair daqui hoje com uma vida diferente. Pastor, não tem jeito mais para mim. Eu estou escravizado, já tentei me libertar e não consegui. Mas foi por isso que Deus revelou este culto, para resgatar você. Pastor, já me conformei com o vazio que há na minha alma. Não tem mais jeito, tem jeito sim. Ele vai falar 3 palavrinhas pelo qual acontece este livramento, este resgate e transportamento. Ele vai falar, letra A, sobre a redenção.
ele fala sobre a redenção, ele fala sobre sangue, e ele fala também sobre o perdão. Repete comigo para não esquecer, diga comigo: redenção, sangue e perdão. Olha bem, veja bem, por que perdão? Porque o pecado era o meio pelo qual Satanás mantinha o homem, ou mantém o homem no reino das trevas. Amados, pecar é muito mais do que, não, fulano vai falar de mim, o pastor vai ver, a minha família. Não, o pecado, não, antes de pensar sobre isso, devemos pensar o seguinte: eu vou lutar para não pecar. Por quê? Porque o pecado dá legalidade, autorização para Satanás destruir a minha vida. A única coisa que dá legalidade, autorização para Satanás entrar na vida de alguém é algo chamado pecado. Eu quero que você guarde: o pecado é algo muito sério. O pecado escraviza. O pecado é a chave que abre porta para Satanás entrar e levar alguém para o reino das trevas. Amados, então o pecado é coisa séria. Este é o meio pelo qual Satanás leva alguém, escraviza alguém nas trevas. Mas ele vai falar também sobre a redenção e o sangue de Jesus. Ele estará apontando exatamente para o Calvário. Ele está dizendo: o pecado é terrível, o pecado é a maior maldição que existe, o pecado escraviza, o pecado dá legalidade para Satanás, o pecado separa o homem de Deus. Mas um dia, Jesus desceu, aleluia. Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas saciou de si mesmo, veio a este mundo. E um dia no Calvário, a Bíblia diz que o teu sangue foi derramado. A cruz foi o lugar aonde Cristo, meus irmãos, derrama o teu sangue para a redenção da tua alma. A redenção é o ato de oferecer algo para recuperar, aleluia, o erro. A redenção é o ato de oferecer um preço para livrar alguém de algo, aleluia, que você deve. Era justo você pagar por aquilo, mas Jesus falou assim: eu compro a dívida, eu vou morrer no lugar dele, eu aceito morrer no lugar dela. Ora basúria labaia. Levante a sua mão nesta noite. Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o teu sangue para hoje te falar: eu posso te livrar, eu tenho redenção para a tua alma, eu tenho resgate para a tua alma, eu posso te perdoar, e a partir de agora o diabo não vai mais poder escravizá-lo. Aleluia! Tudo isso só é possível porque Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Interessante que até para morrer, Jesus morre de braços abertos, como que com uma mão tivesse segurando, estendendo as mãos para a humanidade caída, que estava em trevas, e a outra mão, a mão na mão do Pai, dizendo: se você crer, se você se arrepender, se você me aceitar como teu Salvador, eu serei a ponte de escape que vai te ligar ao Pai, glória. E esta ligação, meus irmãos, é o resgate e é o transportar, o trasladar de um reino para o outro reino. A partir de Cristo, através de Cristo, Ele nos transporta de um reino para o outro reino. E neste percurso acontece: você vem na igreja, ouve o evangelho, os demônios caem por terra, Jesus toca na tua vida, Jesus perdoa os teus pecados, você levante a mão e aceita Jesus, e é por isso que você sai a partir deste dia uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Alguém olhou para você e falou: como mudou? Claro que mudou, porque eu estava em um reino e fui transportado para o outro reino. Só quem já foi transportado bate palma e dá glória a Deus. Aleluia! Eu já vou caminhar para encerrar. Eu quero dizer mais uma vez: existe dois reinos.
Eu quero fazer algumas perguntas para nós concluir. Que reino você faz parte? Que reino você quer sair daqui pertencendo nesta noite? É o dia do resgate. É o dia do resgate. Em um reino, tristeza, decepção, um vazio que não dá para explicar. Eu me lembro de um amigo meu mandou uma foto de uma estátua, e a estátua foi feita propositalmente, um vazio oca por dentro. E tem uma frase: o ser humano tem um vazio que nada pode preencher. Se eu estivesse lá, escrever embaixo, claro, se pudesse. Tem alguém que pode preencher. O ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. A droga não vai encher, a bebida não vai encher, a prostituição não vai preencher, nada deste mundo preenche. Mas quando o homem tem um encontro com Jesus, Jesus enche ele do Espírito Santo, perdoa ele, enche de graça, enche de poder e te enche da presença de Deus. Nunca mais este vazio, porque a presença de Deus te preenche. Que reino você faz parte? E qual reino você quer sair daqui fazendo parte? É possível um resgate nesta noite. É possível, aleluia, um transportar nesta noite, uma mudança de estado nesta noite. É possível. E somente Jesus pode fazer isso na sua vida. Eu citei duas palavrinhas: livramento e transportamento. Porque não basta, irmão, Jesus te livrar. Não basta um livramento. Jesus não quer te dar um alívio momentâneo. Não. Até porque, por exemplo, aqui nós vamos orar por você. Aqui alguém ora por você. Quantas pessoas já caíram possessas? Quantas pessoas caíram endemoniadas? Receberam um alívio naquele momento, um livramento naquele momento. Como Jesus fez no tempo do seu ministério terreno, expulsou o demônio, livrou alguém e livra até hoje. Mas esta pessoa que recebeu um livramento agora precisa tomar uma decisão, porque os demônios que são expulsos, diz a Bíblia, que eles querem voltar novamente, diz a Bíblia que ele anda por lugares áridos, e se não achar outra casa para se apossar, dirá a eles: voltaremos para a minha casa de onde saí. Que bicho atrevido, hein, irmão? E o texto diz que se ele voltar e achar a casa vazia, o que vai acontecer? Ele vai entrar e trazer com eles mais quantos? Mais 7 espíritos. E o estado deles será o pior do que o primeiro. Então não basta, Jesus não quer nos dar um livramento momentâneo. Ele quer também, além de nos livrar, Ele quer nos transportar para o seu reino, aonde Satanás, ao chegar perto, vai ver: isso aí já tem a marca do homem lá de cima, esse aí já está ocupado, esse aí já está preenchido. Oh glória, não tem droga mais, não tem bebida mais, não tem prostituição, não tem engano. O homem lá de cima já encheu a vida dele de santidade, já perdoou, está lavado no sangue do homem lá de cima, está cheio do Espírito Santo. Jesus quer nos transportar para o seu reino de glória. E como que isso acontece? Finalizo aqui. É você receber o alívio e falar assim, reconhecer: só Jesus pode dar este alívio. Só Jesus, não dá para viver longe dele. Eu me lembro do homem demoniado, gadareno. O homem estava endemoniadíssimo. Era cerca de 2-3 mil demônios que possuía aquele homem. Um só já faz um estrago terrível. Imagina, irmão, que na Roma romana, quando os demônios falaram assim: somos legiões, uma legião porque somos muitos. Na Roma romana dava-se entre 2 a 3 mil demônios. Alguns chegam a dizer que de 2 a 6 mil soldados, melhor dizendo. Então veja a destruição. E por isso que o texto diz em Marcos capítulo 5 e Lucas capítulo 8, que este homem andava longe de casa, não gostava de ficar em casa. Quem aqui ama ficar na sua casa, diga glória a Deus. É uma bênção, não é, irmão? Trabalhou duro, daqui a pouco vou para casa. Café já está no jeito lá já. Os irmãos aqui não gostam de pão de queijo não, né, meus irmãos?
Mas quando vai chegando a tarde, a primeira coisa que eu lembro é do pãozinho de queijo de Minas Gerais. Aleluia. Que coisa maravilhosa. A família esperando. A esposa, quem é casado, o esposo esperando. Os filhos esperando. Quem tem os filhos. Meus amados, é coisa boa. Mas a pessoa que está em trevas normalmente não gosta. Não tem prazer em ficar em casa. Sente mais prazer fora do que na própria casa. Mas eu quero profetizar: a sua casa é de Deus. A sua casa vai ser um jardim de Deus, em nome de Jesus. Foi Deus que te deu a tua família. E aí este homem não gostava. Satanás destruiu a vida conjugal dele, se ele era casado. Destruiu o seu convívio com a família, o seu convívio com a sociedade, porque ninguém queria ficar perto dele. Ele atirava pedra nos outros, e a Bíblia diz também em um dos evangelhos que ele se atirava, ou seja, se feria. Além de ferir os outros, se feria também. Olha que situação de trevas, meus irmãos. Olha que sofrimento quem está em trevas. Ele se feria com pedras. E hoje tem pessoas que não se ferem com pedra, mas se ferem com outras coisas. Sabe que o cigarro destrói ou não destrói? E mesmo assim, eu fui comprar um pão na padaria. Agora falei de pão de queijo, misericórdia. Não vou nem falar de janta não, né, irmão? Mas aí na padaria eu achei um negócio interessante. No caixa, aquela imagem grandona, com maço de cigarro. E uma criança cancerosa, outra pessoa lá cancerosa, e uma frase: cigarro dá câncer. Cigarro prejudica quem fuma e quem está perto. Amados, e mesmo assim o ser humano vai lá e compra, sabendo que está se autodestruindo. Beber bebida alcoólica faz mal ou não faz, irmão? Você não me deixa duvidoso não, faz mal ou não faz? Faz. Ah, mas tomar só um pouquinho de nada não. Mas se o motorista de um ônibus, um piloto de um avião tomar um pouquinho, já não pode. Se o médico cirurgião tomar um golinho, não, você não vai fazer cirurgia não, está repreendido. Faz a diferença. E um pouquinho de fermento faz levedar toda a massa. Um abismo chama o outro abismo, sabendo que isso destrói tanto assim. E ainda bebe. Então observa que aquele homem, o diabo usava as pedras para se ferir. Hoje o diabo usa outros meios para se ferir. A pessoa beber, dirigir embriagado, sabe que está correndo risco. Destrói tanto a si como as outras pessoas. Enfim, o diabo destruiu o emocional daquele homem também, porque este homem estava sendo governado pelas trevas. Ele perdeu o juízo. O homem andava nu. E nos cemitérios, cemitério fala de morte, sentimento de morte, sentimento de que não dá mais para viver, não quero mais viver. Cemitério fala de destruição, vazio, solidão. Era o estado deste homem oprimido pelas trevas. E será que hoje não tem pessoas vivendo assim também, meus irmãos? Tem. Mas, meus irmãos, aleluia, um dia Jesus visitou este homem. E quando Jesus chega em um lugar, ele tira alguém do estado que está. Jesus enfrentou tempestade para visitar este homem. Aqui nesta noite tem alguém que enfrentou tempestade para encontrar com Jesus. Mas ele vai entrar na história, ele vai entrar na sua vida, ele vai mudar a história, ele vai mudar a história. E para nós orar, eu estou tentando dizer que é possível acontecer um transladar, uma mudança de um estado para outro estado. Este homem estava assim oprimido. Mas o dia que Jesus chegou na sua região, o homem se dobrou aos pés de Jesus. Jesus expulsou a legião, os demônios foram embora. Ele agora, aleluia, até roupa ele agora está vestido. O juízo no devido lugar. Tudo isso Jesus vai fazer nesta noite. Jesus resgatou este homem, aleluia, deu roupa para ele, deu aparência para ele, deu forma para ele, deu juízo para ele, restaurou o seu estado, o seu convívio social e também com a família. Jesus pode mudar a história, meus irmãos. Eu falei dele para dizer que quando Jesus ia embora,
As pessoas disseram assim: Senhor, pode ir embora, porque não queremos o Senhor aqui em nosso território. Porque para o povo importava mais a vida dos porcos do que a vida do ser humano. E Jesus é manso e humilde, não quer? Tudo bem, vou entrar no barco e vou embora. E quando ele vai entrar no barco, o homem que foi resgatado de um estado espiritual demoníaco para o reino de Jesus, ele está tão aconchegante aos pés de Jesus. O homem que não parava agora está sentado aos pés de Jesus. O homem que não colocava roupa agora está vestido, está em perfeito juízo. Coisa boa é sentir este alívio aos pés de Jesus. Coisa boa é sentir-se preenchido pela presença de Jesus. Quem um dia é transportado de um estado para o outro, a primeira evidência é: nunca mais ele quer ficar longe de Deus. E aí Jesus vai embora, ele corre, rogar aqui é pedir com insistência, é insistir: Senhor, deixa-me ir ter contigo. Deixa eu entrar no barco que o Senhor está. Deixa eu ir para onde o Senhor está indo. Amados, eu termino com isso. Que estado você pertence? E que estado você quer pertencer? Sair daqui pertencendo. A única coisa que nós precisamos fazer é fazer como este homem: Senhor, a partir de hoje, nunca mais quero te deixar. Eu quero ser transportado deste estado para o outro. Porque Jesus livra, mas te dá a opção de escolher ser transportado por Ele. E esse transportado acontece quando eu reconheço que Ele morreu na cruz do Calvário, derramou teu sangue por mim para perdoar os meus pecados. E aí eu levanto as mãos e confesso: Tu és o meu Salvador a partir de agora. E a partir de agora, pode ter certeza, irmão, o diabo não poderá mais te tocar sem permissão de Deus. O diabo não vai mais poder contra a sua vida, porque o reino da sua vida passa a ser de Cristo. Jesus quer ser o teu rei a partir de agora. Ele quer controlar a sua vida, Ele quer controlar a sua alma, Ele quer te encher do Espírito Santo, Ele quer mudar a tua história, Ele quer te resgatar deste estado para um estado de vitória. Deus tem plano na sua vida, Deus tem um projeto na tua vida, Deus tem uma obra na sua família. Oh, aleluia! Deus tem um perdão para os teus pecados, Deus tem a cura para a tua alma. Então se entregue a Cristo nesta noite, deixa Ele ser a ponte que te reconcilia com Deus Pai a partir de agora, em nome de Jesus. Fica de pé, meus amados, por gentileza, se coloquem de pé, aleluia. Nós vamos orar agora para que Jesus venha perdoar, para que Jesus venha livrar e transportar, aleluia, para o seu reino, para a tua presença. Oh Deus, levante as suas mãos assim para o céu. Eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei a vida que você tem vivido a partir de hoje, ou até hoje, mas você não estará aqui por acaso. Jesus te ama, Ele se importa com você, Ele viu as tuas lágrimas, os gemidos da sua alma, e Ele está dizendo: eu tenho uma obra na sua vida, eu tenho um plano na sua vida. Eu quero chamar aqui à frente você, que reconhece que precisa de um livramento e o resgate, que precisa que Deus te resgate para viver uma vida que Deus tem para você nesta noite. Você quer entregar a sua vida para Jesus, aceitando Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma. Tem alguém nesta noite que quer vir para Jesus nesta noite? Aleluia, se tiver, levante a sua mão, nós vamos orar por você. Tem alguém que está afastado do Evangelho, mas hoje você quer reconciliar com Jesus? Tem alguém nesta noite que você sente o Espírito de Deus tocando em teu coração e você quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Esta vontade, esta chama que está aí dentro do teu coração não é da carne, é o Espírito Santo te chamando. Tem alguém nesta noite quer entregar a sua vida para Jesus? Pastor, mas já tentei, não consegui. Tente mais uma vez, vai dar tudo certo. Pastor, tem alguém, irmão, que quer entregar a sua vida para Jesus, independente do que aconteceu, o que está acontecendo? O que importa é que Jesus transforma, é que Jesus entra, Ele muda a história.
Tem alguém para Jesus esta noite? Glória a Deus. Tem alguém? Aleluia. Se tiver, nós vamos orar por você. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tem alguém? Não tem. Aleluia. Alguém quer aceitar Jesus ou reconciliar com Jesus? Tem alguém? O nosso irmão? Glória a Deus. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus por isso, igreja? Glorifique e exalte o nome de Jesus. Tem mais alguém estiver? Corre para Jesus. Aleluia. Eu gostaria que você lembrasse do Calvário agora. Jesus de braços abertos, glória a Deus, com as mãos estendidas para salvar, oferecendo o perdão e a salvação. E diz a Bíblia: o que será de nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Aonde está você? Mais alguém que quer aceitar Jesus ou reconciliar? Tem alguém? O nosso irmão e a nossa irmã também? Glória a Deus. A nossa irmã também, vem cá. Glória a Deus. Vem mais aqui, irmã. O irmão já está reconciliando ou aceitando Jesus? Reconciliando. E a minha irmã está reconciliando? Aleluia. Que maravilha. Oh, glória. Pastor Rubem, vale a pena. Glória a Deus, todo o empenho da igreja. Vale a pena orar, jejuar. Deus responde. Oh, maravilha. Meus amados irmãos, para cumprir o que está em Romanos 10, versículo 9, se com o teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e com a tua boca credes, aleluia, confessares, serás salvo. Então, para cumprir esta palavra, ore comigo agora, vocês dois. Ora, Senhor Jesus, neste momento eu estou me reconciliando com o Senhor. Perdoa agora todos os meus pecados e torna a escrever o meu nome aí no livro da vida, para o grande dia da salvação. Me perdoe e me dá força para te servir, ser fiel até a morte. Glória a Deus. Parabéns. Como que é o nome do senhor, irmão? Como que é o nome do senhor? Me dá um abraço aqui. Oh, glória. Fica firme com o Senhor Jesus, tá bom, meu irmão? Como é que é o nome da senhora, irmã? Elvira? Nós vamos orar pela irmã, pelo irmão lá também bebedouro, amém? Dá um abraço nela aí, irmã. Pode louvar a Deus com as palmas bem forte e bem alegre.